Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. O Vera, depois daquela treta toda, aquele imbróglio todo com a medida provisória que reestruturava os ministérios e todas aquelas mudanças feitas pelo Congresso, o presidente Lula vetou alguns pontos, entre eles um que restabelece parcialmente os poderes do Ministério do Meio Ambiente, né? O presidente tem segurança de que esses vetos serão mantidos? Combinou com os russos? Tem acordo com o Congresso? Ainda não tem um acordo estritamente, Carol, mas foram consultados os líderes, foi consultado o relator da MP, o deputado Hinaldo Bulhões, e o Lira também fez algumas conversas. Não houve grandes objeções a esses vetos interpostos pelo Lula, que chegaram ali fora do radar. Ninguém estava contando que ele fosse fazer vetos, até porque o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, costurou o acordo para votar a MP e aceitou as modificações que foram feitas. Também não foi dito que não seria vetado nada, mas não ficou assim, deixa... Na época não era uma conversa assim, deixa votar que a gente veta depois, não era isso. Era como o governo admitindo que não teria mesmo força para emplacar o texto original e admitindo as mudanças como aquelas possíveis e até para evitar um mal maior, que era o fato da MP caducar e você não poder, por exemplo, ter a estrutura do governo, ter de atuar com a estrutura antiga do governo. Mas aí vieram os vetos e esses vetos prestigiam principalmente dois ministros, né? O sentido político do veto é prestigiar a Marina Silva, não com tudo que ela gostaria de ver restabelecido em termos de prerrogativas que lhe foram tiradas, e também o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que andou sob um violento bombardeio do Centrão, mas que o Lula está dando todas as indicativas de que está fortalecido, será mantido e de que terá até as suas funções maioradas, as suas funções vão ganhar ali substância, musculatura. Então, o que foram os vetos que o presidente interpôs à medida provisória? Ele vetou a decisão do relator de passar para o Ministério da Integração Regional a área de recursos hídricos, então a gestão de recursos hídricos volta para o Ministério do Meio Ambiente, e o Lula, na justificativa para o veto, deu total aval a um entendimento da Marina de que isso é uma política indissociável da política ambiental e da mitigação da emergência climática. Ele vetou um outro aspecto que favorece a Marina, que tirava também do Ministério do Meio Ambiente a questão da gestão de saneamento ligado a povos indígenas, restabeleceu isso dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas não devolveu a ela o cadastro rural, que era um pedido muito veemente da Marina. Ela acha que isso é importante para conter o desmatamento, a grilagem e outras práticas ali que contribuem para a devastação ambiental, mas ainda assim o Lula não quis comprar essa briga com os ruralistas e manteve isso no Ministério da Gestão, até porque eles entenderam que o Congresso fez não foi uma coisa de confronto aberto com a Marina, porque não deu para o Ministério da Agricultura, deu para o Ministério da Gestão, que é o ministério de uma ministra, inclusive, petista, então acha que não vai ter grandes problemas e que o Ministério do Meio Ambiente vai ser consultado, eventualmente, sobre a concessão desse cadastro. Então, ficou do jeito que estava. Em relação ao Rui Costa, o que ele ganhou de volta para o seu guarda-chuva foi a área de inteligência, ou seja, uma coisa importante, sensível do governo, que tinha sido devolvida ao GSI pelo relator, mas que agora fica na Casa Civil sob o guarda-chuva da ABIN, a Agência de Inteligência, que também está subordinada à Casa Civil. Com isso, portanto, um empoderamento do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Vera, e como é que fica a relação com o Centrão depois disso? Porque, como você mencionou, né, a Marina Silva e o Rui Costa
saem de alguma forma fortalecidos aí depois desses vetos. Dá para esperar reações do Centrão? Porque é um grupo que tem feito críticas a esses 2 ministros, né? Tem feito críticas, está na espreita, está na expectativa do que virá da reforma ministerial. E eu acho que isso faz com que seja um momento de trégua, Muniz. Então, como também vai vir o recesso, como aprovou o marco fiscal, como agora tem a reforma tributária, como o governo principalmente está liberando emendas e nomeações, que era uma grande gritaria, e isso começou a rodar. Então, já tem liberação de emendas de restos a pagar do orçamento secreto do ano passado, tem outras sendo liberadas, um volume grande foi liberado na votação dessa própria MP e na votação do marco fiscal. Então, essa gritaria deu uma baixada. Se a reforma ministerial não contentar a todos, ou se ela não vier, ou se eles sentirem que esses problemas continuam, aí eles podem voltar à carga. Em relação à Marina, o principal motivo de descontentamento é aquela questão da extração de petróleo que o IBAMA vetou na região amazônica, e isso foi o que despertou ali uma ira dos congressistas em relação a ela. Esse assunto também deu uma acalmada, porque a Petrobras diz que vai recorrer, o IBAMA vai analisar de novo, há outras áreas na margem equatorial para serem licenciadas, então isso pode também voltar à ordem do dia quando o assunto ganhar de novo novidade, tiver novos desdobramentos. Então, por hora, está em stand-by essa artilharia contra esses ministros. Não acredito que vá haver uma reação imediata, até porque votação de veto é uma coisa que não acontece tão costumeiramente. Às vezes, você passa meses sem que o presidente do Congresso, que no caso é o Rodrigo Pacheco, marque sessões para análise de vetos presidenciais. Quando faz isso, quando marca uma sessão de veto, geralmente é porque quer dar algum recado, quer ameaçar derrubar algum veto. Eu acho que vai demorar para votar esses vetos, justamente para que o governo tenha tempo de montar essa nova base, essa nova estrutura de governo, e aí sim não correr risco de ver os vetos derrubados. Agora, Vera, falando em tempo, o presidente está demorando a trocar essas peças no governo, né? Deixou qualquer decisão em torno do Ministério do Turismo para a volta dessa viagem dele à Europa, e aí vai abrindo brecha para especulação. A quantas anda essa bolsa de apostas? Pois é, Carol, eu incluí isso na nossa pauta, porque hoje, numa série de conversas que eu tive a pretexto da CPI e desses vetos e da reforma tributária, que vai ter um relatório essa semana, eu conversei com bastante gente. E aí comecei a ouvir um zum grande de que poderia haver uma reforma maior, mudança no Ministério da Agricultura, mudança na articulação política. E aí eu fui checar com as pessoas realmente mais qualificadas, mais gabaritadas, aquelas que não estão no que a gente chama no jargão jornalístico de balão de ensaio, né? Que você joga para cima para ver o que fica no ar. E eles disseram que não está acontecendo esse tipo de discussão. E a principal o principal desses boatos que estava solta aí durante esse início de semana era uma troca do ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu vi isso bastante ali, com alguma temperatura naquele médio clero ali do Congresso. Só que checando com as fontes mais gabaritadas, dizem o contrário, que justamente o Lula deu um voto de confiança no Padilha na última reunião ministerial e mandou os demais ministros obedecerem o Padilha, liberarem as emendas, fazerem as nomeações, ou caso contrário, seria feita uma espécie de intervenção nos ministérios. Então, os poderosos com quem eu converso, os que de fato sabem como estão essas articulações dos bastidores, não dão muita corda para essa especulação que começou a surgir de que a reforma ministerial poderia ser maior e, inclusive, chegar ao Palácio com a ida do vice-presidente para isso. Até porque você queimar um cartucho muito poderoso, você colocar o vice-presidente da República para fazer uma tarefa ali de costura que é desgastante e que pode resultar em derrotas para o governo, que ali vai continuar resultando por aquela circunstância que a gente fala tanto aqui no Viva Voz, que é o fato de que o governo não tem uma maioria ideológica dentro do parlamento. Então, por hora, o Alckmin está fora disso, continua no MIDIC, que é o Ministério
do Desenvolvimento Econômico. E o Padilha segue com prestígio por enquanto e deve, inclusive, ser uma peça ativa, uma peça-chave nessa entrada do Centrão no Ministério por meio do deputado Celso Sabino. Continuo ouvindo que esse é o nome escolhido, esse é o nome definido e que ele deverá ir mesmo para o Ministério do Turismo, como estava dito, e não alguma outra mudança. Mas essas coisas a gente tem que ir tirando o pulso todos os dias, medindo a temperatura todos os dias, porque é uma daquelas áreas da política que é muito sensível e que tem mudança geralmente quando está em curso um processo, ainda mais quando o presidente deixa alongar o processo como esse. Isso pode resultar em frituras, pode resultar em um monte de coisas, mas por hora é isso. E enquanto isso, né, Vera, tem toda a discussão ali a respeito do novo marco fiscal. Hoje o relator da proposta, né, o senador Omar Aziz, o relator lá no Senado, ele deixou claro ali as mudanças que ele vai propor, que ele está propondo, né, nesse texto. Por que ele está propondo essas mudanças? A gente sabe que o governo não queria, né, para evitar atraso na conclusão de todo esse processo. Então, por que o senador Omar Aziz está propondo essas mudanças e quanto que isso pode atrasar, no final das contas, a votação final no Senado desse texto, hein? Vai atrasar, Moniz. O desejo do governo, apesar de concordar com algumas das mudanças que o senador Omar Aziz fez, era que ele não fizesse. Era que ele mantivesse o que o deputado Cláudio Cajado, que foi o relator da Câmara, fez, para que a coisa saísse de vez e, a partir daí, toca-se a vida com uma nova proposta de arcabouço fiscal. Mas ele preferiu tirar das despesas que estão sujeitas a controle, portanto sujeitas a algum tipo de teto, embora o teto de gastos, tal qual a gente conhece hoje, esteja sendo revogado com a votação do arcabouço, resolveu tirar desse cômputo o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso tudo estava fora mesmo na proposta original do governo, então ele volta ao que era na proposta do Ministério da Fazenda, mas foi incluído pelo relator. Com isso, vai ter de voltar para a Câmara. E ele acabou não mexendo em algo que o governo até admitia mexer, mas que estava estudando fazer de outra forma, para não precisar alterar o que passou na Câmara, que é aquela mudança quanto ao cálculo da inflação, o cálculo do IPCA, se de junho a junho ou o ano fechado. E ele não mexeu nisso. Então, é sinal de que isso vai vir provavelmente na proposta orçamentária, esse adendo ali do governo dizendo que pode suplementar os gastos em caso de mudança no cálculo da inflação. Mas, se for mantido e se passar no plenário, essa mudança que ele está sugerindo faz com que a proposta tenha de voltar à Câmara e aí já não fica mais garantido que ela vai ser aprovada nesse semestre. O que aconteceu? O PL pediu vista do relatório dele e a votação também não acontecerá provavelmente nesta semana. Então tem tempo até de o governo, se achar que é o melhor a fazer, tentar dissuadir o senador Omar Aziz, que afinal de contas é um senador aliado, da ideia de mexer nesses pontos que ele alterou. Então ainda está tudo em aberto, essa discussão está acontecendo e esse pedido de vista, nesse caso, pode vir a calhar até para o governo decidir se vale a pena concordar com ele, restabelecer esses pontos como estavam no seu texto, mas correndo o risco de chegar na Câmara e a Câmara alterar tudo de novo, então ser só uma perda de tempo, ou insistir com ele para que ele mantenha a proposta como ela saiu da casa vizinha. E a reforma tributária, Vera, o relatório sai essa semana? Sai, mas não sai até hoje, como tinha me dito o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, deputado Reginaldo Lopes, com quem eu conversei na semana passada. Também conversei rapidamente ontem e ele tinha me dito até sexta. E aí essa mudança de timing estava ainda por ser entendida. Por que passou de terça, hoje, para sexta-feira? E aí hoje eu falei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele me explicou. Ele disse que eles vão fazer uma reunião com todos os governadores antes do deputado Aguinaldo Ribeiro apresentar esse texto. E aí, qual que é o objetivo disso? Segundo ele, é não ser deselegante
com os governadores e apresentar um prato pronto que poderia provocar a reação deles por essa questão da mudança da cobrança, se na origem ou no destino, por uma questão que é muito sensível a eles, que é a retirada de incentivos fiscais, que está embutida na reforma tributária. Então, a ideia é receber os governadores antes, e isso deverá ser feito na quinta-feira, e aí, depois disso, apresentar o texto do deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, o resumo da ópera é que essa semana, que está tão cheia de fatos, vai ter notícia até sexta-feira, vai continuar acontecendo coisa até sexta-feira, porque deve ser na quinta ou na sexta que sai o texto final do deputado Aguinaldo Ribeiro. E um dos eventos aí dessa agenda intensa dessa semana era a CPMI dos atos golpistas, né? Que foi, hoje teve ali a primeira depoimento de uma testemunha convocada, né? O Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele trouxe ali as explicações dele, teve ali o tumulto que chamou, né? Aquele bate-boca que chamou muito a atenção. Agora, alguns senadores, deputados não pareciam muito preparados ali para essa primeira grande agenda, esse primeiro grande depoimento, né, Vera? O que te pareceu sobre isso, hein? Não estavam preparados e é particularmente inacreditável que não estejam preparados quando você sabe, Muniz, que nesse caso a PF e a Justiça já fizeram uma boa parte do dever de casa pelos deputados e senadores. Não é como na CPI da Covid, que o Ministério Público se recusava a investigar, que o governo se recusava a passar informações, então que havia um limbo ali de investigações, e era bem o momento em que o Bolsonaro não estava comprando vacina na quantidade que deveria comprar. Então a CPI veio, jogou uma luz sobre aquele estado de coisas e pressionou efetivamente o governo a que investisse na compra de vacinas e sustasse, por exemplo, aquele contrato Mandrake para comprar vacina indiana superfaturada. Então, CPI desde o início já começou a surtir efeitos práticos. Essa daqui é uma CPI que já chega atrasada e ela teria de partir de coisas que a Justiça já comprovou, já demonstrou, para, a partir daí, o que ela teria de ganho, né, possível? Trazer para o público, mostrar para o público um esclarecimento de um período grave que o Brasil viveu sob ameaça de supressão da sua democracia. Então, trazer esses depoimentos a público, mostrar quem são essas pessoas e organizar esse cronograma golpista. É esse o principal papel dessa CPMI. É algo que o Congresso dos Estados Unidos também fez em relação ao Capitólio. Lá você também tinha uma investigação que corria no Legislativo e outra que corria na Justiça, e elas correram paralelamente e de forma suplementar. Aqui você tem que partir do que já existe em termos de documentos e não deixar que as testemunhas cheguem lá e contem a sua história da carochinha, porque aí é muito perda de tempo e perda de recurso público você fazer uma CPI para deixar uma testemunha como esse Silvinei do alto da sua arrogância, porque ele foi super arrogante, com a cara de papai sabe tudo, depois de transformar a Polícia Rodoviária Federal num aparelho bolsonarista, que foi o que ela foi transformada nos últimos anos, ele dizer, é uma grande injustiça e não ser confrontado com dados e informações que estão disponíveis. Basta dizer, para começo de conversa, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ordenou que ele sustasse uma operação sob pena dele ser preso. Só isso já põe por terra todo aquele blá 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 dele, tinha mais problemas em estradas no Nordeste, que não sei o quê. Que é isso, meu filho? Não foi feito nada no primeiro turno e aí só no segundo turno, uma história, conversa mole, sabe, para boi dormir. E eu achei que faltou à base governista mais preparo para confrontá-lo e não deixar que ele avançasse com essa narrativa. Se a CPI virar um choque só de narrativas, ela não vai ter papel algum e a gente ainda vai ter de passar horas assistindo aquele show de horrores, de gritaria de uns com os outros. Então, eu estou até escrevendo na minha coluna amanhã a respeito exatamente disso. É uma CPI que já é tardia, então ela já tem que cumprir alguns pressupostos antes de ouvir as testemunhas, e sob pena da gente perder nosso tempo e todo o público com algo que não vai produzir nada, só ruído.
A própria relatora, a senadora Elisiane, eu achei que ela perdeu muito tempo perguntando de currículo e perguntando sobre outros fatos que, claro, mostram que o histórico do Silvinei é super questionável, mas que não tem a ver necessariamente com o que está sendo investigado pela CPI. E aí tem um momento em que ela traz o dado do Ministério da Justiça sobre as operações, ele trouxe um outro dado e meio que ficou um clima de dito pelo não dito. Então tem aqui um conflito de dados que tem que ser dirimido. Olha, ela estava com o dado do Ministério da Justiça na mão, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Exatamente, Carol. E tem todos os dados do próprio inquérito, ele já responde a uma ação de improbidade na justiça. Então, não é como havia no governo Bolsonaro, algumas autoridades que chegavam lá e ainda não tinham sido investigados. Esse já é amplamente investigado, já tem ali muita informação a respeito disso e a respeito do chefe dele, que veio a ser o Anderson Torres, que ficou um tempão preso, que tinha uma minuta golpista na casa dele, que foi ao Nordeste, a região onde aconteceram as blitz que a Justiça Eleitoral considerou ilegais, entre o primeiro e o segundo turno, munido do mapa de votação do Lula e do Bolsonaro na região. Então, toda essa conexão, todo esse nexo causal já está estabelecido no inquérito da PF e pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, enfim, por várias instâncias investigativas. Era só trazer os dados e não deixar que perseverasse uma narrativa claramente mentirosa que foi apresentada lá. E Vera, um outro assunto que marcou aí hoje foi essa questão da cobrança do Pix da pessoa jurídica pela Caixa, né? Veio primeiro a informação de que seria adotada essa medida, depois de que o governo mandou voltar atrás e rever isso. É mais uma vez o presidente Lula atento aí, alerta e mandando voltar atrás com medidas que podem ser bastante impopulares e prejudiciais à imagem do governo, né? Exato, Muniz. Embora essa medida já esteja valendo para vários outros bancos, todos os outros, aliás, a não ser a Caixa Econômica, tem esse símbolo muito forte da Caixa Econômica como o banco mais popular de todos, aquele que é voltado para o crédito habitacional, para o Minha Casa Minha Vida, para outras iniciativas de cunho social. E a cobrança do Pix teria ali uma carga sobre a imagem do governo que já estava sendo explorada pela oposição, porque a gente viu o Pix transformado em bandeira eleitoral no ano passado. E o fato dele ser gratuito virar uma bandeira do Bolsonaro, apesar dele não ter tido nada a ver, absolutamente nada a ver, com a criação do Pix. Então, ficaria também uma simbologia muito negativa. O Lula começou a cobrar pelo Pix, porque era isso que estava começando a ser difundido nas redes de senadores e deputados bolsonaristas. Olha, no tempo do Bolsonaro o Pix era grátis, no tempo do Lula passou a ser cobrado pela Caixa, e aí eles seguraram. O banco pondera que ele é o único que não está cobrando, então ali no balanço isso vai fazer alguma diferença, mas o Rui Costa mandou segurar até a volta do presidente. De qualquer maneira, para o nosso ouvinte não começar a falar, ai meu Deus, o meu Pix vai começar a ser cobrado, os bancos que já estão cobrando e a Caixa, se vier a cobrar no futuro, é só de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa física e de pessoa física para pessoa jurídica. No caso de pessoa física para pessoa jurídica, quem paga é quem recebe, é a pessoa jurídica. E as pessoas jurídicas que fizerem o Pix, que vão pagar, são só aquelas que não são aqueles MEI, né, que são o contribuinte individual, e não são as empresas públicas. Então, só empresas privadas e de maior porte. Então, não é que o nosso Pix de todo dia, aquele que você faz por taxista, tal, vai começar a ser cobrado. Não é disso que se trata. E agora nem a pessoa jurídica vai ser cobrada, porque o Lula mandou parar. Ele está muito atento a essas coisas que podem causar impopularidade, como aquela história da Shein, da Shopee, dos sites chineses de compra, que ele também mandou sustar. Vera, obrigada. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Vera. Até.